Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Barcelona voltou a procurar Gabriel Moscardo para uma possível negociação. Ele quer usar os mesmos moldes que utilizou para comprar Vitor Roque do Atlético Paranaense. E vamos falar também sobre o Vasco da Gama. O Corinthians cansou e resolveu cobrar o clube carioca pelo não pagamento do lateral Lucas Piton. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto neste sábado, dia 4 de novembro. E antes de falar rapidinho sobre o vídeo, só vou dar uma satisfação a vocês aqui. Ontem não tivemos live, acho que todos viram a falta de energia, a chuva que caiu em São Paulo ontem. Só para que vocês tenham uma ideia, estou sem energia elétrica no meu apartamento, no meu prédio, no bairro, desde ontem às 4 horas da tarde e até agora. Estou gravando este vídeo aqui 11h30 da manhã, até agora não voltou em muitos bairros em São Paulo sem energia elétrica. Tive que vir à casa de uma pessoa da minha família para poder fazer esse vídeo e trazer o conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então peço desculpas se a qualidade não for igual, se não for tudo no padrão 12 em Campo, mas bora direto ao assunto aqui, falando sobre o Corinthians, e a gente começa falando sobre a cobrança do Corinthians pelo Lucas Piton. Bom, todo mundo sabe, tem ciência disso. O Vasco comprou o Lucas Piton por aproximadamente 16 milhões de reais. E até agora não houve nenhum contato com o Corinthians com relação a pagamento. O Vasco hoje é uma SAF, né? Quem administra o Vasco é a 777 Partners. E não foi feito nenhum tipo de pagamento ao Corinthians. O Piton é titular absoluto, o Piton joga bem no Vasco, e o Corinthians vem sofrendo aí com a questão de laterais, o Fábio Santos questionado, o Matheus Bidu, mesmo dando uma assistência para o gol na última partida contra o Atlético Paranaense, também é sempre muito questionado, e o Piton é titular absoluto e incontestável no Vasco da Gama. O Corinthians esperou, o Corinthians aguardou, o Corinthians teve a paciência necessária, mas tudo tem um limite. Tudo chega a um momento na vida em que a paciência acaba. E a paciência do Corinthians parece que acabou, e o clube cobrou o Vasco da Gama. O Vasco recentemente recebeu aproximadamente 120 milhões de aporte financeiro da 777 Partners. E parece que o Corinthians não faz parte da lista de pagamentos do Vasco da Gama, das prioridades de pagamento. O Corinthians, repito, cansou e cobrou o Vasco, claro que de forma extrajudicial. O Corinthians, através do seu financeiro, através do seu jurídico, conversou com o Vasco e está pedindo aí uma satisfação. Olha, uma previsão desse pagamento, será quando? E até agora o Vasco não deu nenhuma resposta ao Corinthians. O que poderá acontecer? O Corinthians poderá acionar a FIFA? Pode. O Corinthians pode notificar o Vasco da Gama de forma oficial e acionar a FIFA. Porque a gente tem um exemplo muito claro no Corinthians, que é a questão do Fausto Vera. O Argentino Júnior não quis conversa. O Corinthians deve ao Argentino Júnior, não pagou ainda, até a informação que nós temos é que não fez o pagamento do Fausto Vera, está atrasado, e o Argentino Júnior foi lá e entrou na FIFA. O Corinthians já foi notificado pela FIFA. Né? Então, corre-se o risco de um transfer ban, não neste momento, porque neste cenário atual, onde as janelas de transferência elas estão fechadas, um transfer ban agora não acarreta nenhum prejuízo, a não ser um prejuízo moral, mas em termos de contratação, em termos de reforços, de inscrição de jogadores, neste momento não interfere, não atrapalha em nada. A partir da abertura da próxima janela, sim. Se o Corinthians não efetuar o pagamento ao Argentino Júnior,
aí sim sofrerá um transfer ban. E o Vasco? Não vai pagar os 16 milhões do Lucas Piton? Considerando que não é um valor dos mais altos, a gente está falando aí em 3 milhões e meio, 3 milhões e pouquinho de dólares. Então, são valores que o Vasco poderia, pelo menos, negociar, pagar uma parte, pagar a outra. Mas, por enquanto, o pagamento não foi efetuado. E o Corinthians segue aguardando um retorno do Vasco da Gama para definir essa questão do Lucas Piton. Talvez o caminho mais próximo, depois deste passo, se o Corinthians não tiver nenhuma resposta e se não o Vasco não efetuar nenhum tipo de pagamento, o Corinthians, o próximo passo é recorrer, claro, à FIFA, ao Conselho Arbitral, ao Conselho da FIFA, para que isso possa ser solucionado, tá? Então, vamos ficar aguardando aí o que vai se definir com relação ao Lucas Piton, como é que o Vasco vai se posicionar a respeito desta situação, desta dívida de aproximadamente 16 milhões de reais com o Corinthians. Você queria o Lucas Piton de volta? Aproveita o espaço, comenta aí, quero saber a sua opinião. Bom, finalizando o vídeo aqui, vamos falar sobre Gabriel Moscardo, Barcelona. Barcelona voltou a falar no jornal, pelo menos é a informação que o jornal espanhol Sport trouxe com relação ao interesse do Barcelona no volante Gabriel Moscardo. Eles querem usar os mesmos moldes que usaram com o Atlético Paranaense para contratar o atacante Vitor Roque. O Vitor Roque já foi vendido ao Barcelona. Se recupera de uma lesão, mas assim que estiver recuperado, já o ano que vem já se apresenta a equipe espanhola. Os altos valores que vão envolver esse negócio do Barcelona com o Gabriel Moscardo é que estão impedindo ainda um avanço. O Deco, ex-jogador do Corinthians, e hoje dirigente do Barcelona, um dos mais importantes, havia até marcado, esses dias atrás, uma reunião com o Gabriel Moscardo, tá? Essa reunião acabou não acontecendo, o Deco, que é diretor esportivo do Barcelona, essa reunião foi marcada, mas o Deco até veio ao Brasil, mas essa reunião acabou não acontecendo, isso segundo o jornal Sport, tá bom? Claro, o Moscardo atrai o interesse do Barcelona, como atrai de outros clubes, né? Por exemplo, o Chelsea também, que chegou a negociar, chegou a fazer proposta mesmo, de fato, para o Corinthians e acabou não evoluindo. O Corinthians pediu um valor um pouco mais alto. Lembrando que o clube inglês, né, o Chelsea, ele chegou a oferecer 21 milhões de euros, mais de 110 milhões de reais, e mais 4 milhões de euros, o que daria 21 milhões aí, em bônus para levar o jogador, e o Corinthians recusou essa oferta. Então, o Barcelona sabe que só levará o Moscardo por uma quantia maior, por um valor maior que esse. A gente está falando aí em 110 mais 20, a gente está falando em 130, 132 milhões, foi o que o Chelsea ofereceu para o Corinthians de forma oficial. Então o Barcelona tem o conhecimento que só levará o Gabriel Moscardo por um valor superior a esse, tá? O Gabriel Moscardo, que nessa temporada fez 21 jogos com a camisa do Corinthians e nos últimos jogos acabou inclusive perdendo a posição de titular para o Fausto Vera. Poderá voltar contra o Bragantino? Até pode. A tendência, inclusive, é que o Fausto Vera seja mantido ali no meio-campo ao lado do Maicon. Mas o Barcelona segue de olho realmente no jogador. Tem interesse. Será que a coisa vai evoluir? Será que o Barcelona vai chegar no valor pedido pelo Corinthians? Quero saber a sua opinião com relação ao Gabriel Moscardo. Comenta aí, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e a gente volta. Com luz ou sem luz, a gente dá um jeito para trazer conteúdo para vocês aqui. Legal? Eu agradeço pela tua atenção, pelo teu carinho. Se possível, deixa o like e eu te vejo mais tarde. Muito obrigado pela companhia. Até daqui a pouco. Tchau.